Então, depois que você viu a aula da EducaPE sobre a função seno, viu vários conceitos e principalmente sobre o conceito de radiano, então vou intensificar aqui de uma forma mais resumida o seu estudo. Então, eu tenho aqui, como você já viu lá, o seno de alguns ângulos. Eu posso trabalhar com qualquer ângulo, só que para ficar mais fácil, facilitar o nosso estudo, eu vou sempre atribuir esses valores aqui para o eixo X. Zero, no caso eu vou atribuir zero em radiano, e ao invés de colocar 90 graus, eu vou colocar π sobre 2. Ao invés de eu colocar 180, eu vou colocar π. Ao invés de eu colocar 270, eu vou colocar 3π sobre 2. E ao invés de eu colocar o seno de 360, eu vou colocar 2π. Então aqui eu tenho o seno de cada um deles. Então, o seno de 0 radiano é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, agora eu vou colocar um exemplo para facilitar o nosso estudo. Eu tenho esse exemplo que diz assim, ó. Construa o gráfico da função. Eu dei a função é essa, y é igual ao seno de x. Então, antes de você construir o gráfico, eu recomendo você fazer uma tabelinha como essa. Como é que eu vou fazer? Eu sempre vou começar com o termo que está depois do seno. Quem é um termo? Não é x? Então, para ele, eu vou atribuir aqueles valores que eu acabei de falar em radiano. Então, onde tiver x aqui na tabelinha, eu vou colocar 0 radiano. Depois, ao invés de 90 graus, eu vou colocar π sobre 2. Depois, ao invés de colocar 180, eu vou colocar π. Depois, ao invés de colocar 270, eu vou colocar 3π sobre 2. E por último, ao invés de colocar 360, eu vou colocar 2π. Pronto. Depois que eu coloquei x, aí eu venho para outra parte, onde tem seno de x. Aqui, ó, seno de x. Então, ele quer saber quem é o seno de cada uma dessas informações que eu coloquei aqui do lado. Como a gente viu na tabelinha agora há pouco, o seno de 0 é quem? É 0. O seno de π sobre 2, a gente viu que é 1. O seno de π, a gente sabe que é 0. O seno de π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π vai ser 0. Pronto. Então, você observa aqui que eu descobri o seno de x. Quando eu descubro o seno de x, eu estou descobrindo o valor de quem? De y, porque y é igual ao seno de x. E o seno de x nessas informações aqui, eu apenas vou repetir só para você entender melhor. Então, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Pronto. Então, aqui eu tenho os valores para x e eu tenho os valores para y. Então, agora eu vou escrever o gráfico dessa função seno. Então, depois que eu fiz o gráfico, aí você viu que eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Então, no eixo x, eu vou pegar aqueles valores que eu coloquei, né? Que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Pronto. Depois que eu coloco esses valores para o eixo x, eu vou observar lá na tabelinha que a gente fez que eu tenho para y os valores de 0, 1 até menos 1, não é isso? Então, eu vou observar que o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Então, no eixo y eu tenho aqui, ó, o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. De acordo com a tabelinha, eu observo quando o x for 0, qual é o valor de y? É 0. Então, vou marcar aqui, ó, quando o x for 0, y também é 0. Depois, eu observo aqui na tabelinha que quando o x for π sobre 2, o y vai ser quem? Vai ser 1. Então, eu vou lá marcar, ó, quando x for π sobre 2, o y vai ser 1. Então, eu vou aqui, ó, marcar quando x for π sobre 2, o y vai ser 1. Depois, dando continuidade, eu observo que quando x for π, o resultado é 0. Então, vou apenas fazer a marcação aqui no eixo x, ó. Depois, quando x for 3π sobre 2, o resultado é menos 1. Então, vou colocar, ó, 3π sobre 2, o resultado vai ser menos 1. Marquei. E por último, quando x for 2π, o resultado vai ser 0. Então, marcando aqui no eixo x,
Aí agora eu vou ligar os pontos. Fazer a ligação aqui, ó. Ligando os pontos. Ligando. Pronto. Depois que eu liguei os pontos, esse é o gráfico dessa função. Que y é igual a seno de x. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e escrever o domínio. O domínio são os valores que eu atribuo para x. Nesse caso, eu escolhi sempre utilizar esses que estão aqui no eixo x. Mas eu poderia utilizar qualquer um. Mas para facilitar o nosso estudo, a gente vai estar sempre utilizando apenas esse. Então, se eu poderia utilizar qualquer um, então o domínio é real, né? Qualquer valor eu poderia pegar para o eixo x. A imagem, a gente observa que a imagem é os resultados aqui para y, ou seja, quem é o menor e o maior valor? É menos 1 e é 1. Então, a imagem é menos 1 e 1. É o valor aqui, o maior e menor valor para y. E o período é a partir de qual momento ela começa a se repetir. Se a gente continuar aqui, a gente vai observar que ele vai fazer o mesmo movimento que foi feito de 0 a 2π. Então, a partir de 2π, ele começa a fazer a mesma curvinha aqui, como essa linha aqui é chamada de senoide, como você já viu na aula do EducaPE. Então, se ele começa a fazer o mesmo movimento a partir de 2π, então o período é 2π, é de onde ele começa a fazer o mesmo movimento que ele começou aqui. Então, vamos para mais um exemplo. Então, o próximo exemplo diz assim, ó, construa o gráfico da função y é igual a 2 vezes o seno de x. Então, você observa que na questão anterior tinha apenas seno de x, não tinha esse 2. Então, eu vou construir novamente a tabela e vou começar pelo termo que está depois do seno, que é x. Então, aqui eu vou colocar x. Como eu fiz na outra, depois vou colocar seno de x. Aqui, seno de x. E por último, 2 vezes o seno de x, certo? Então, como você já sabe, onde tiver esse termo aqui, eu vou colocar o quê? Aqueles valores em radiano. Eu vou colocar 0 radiano, vou colocar depois π sobre 2 radiano, depois eu vou colocar π, depois eu vou colocar 3π sobre 2 e depois eu vou colocar 2π. Pronto, depois que eu coloquei esses valores em radiano, eu vou descobrir quem é o seno, como a gente viu agora há pouco. Então, quem é o seno de 0? Como você já sabe, é 0. Quem é o seno de π sobre 2? É 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou observar agora essa partezinha da tabela. Então, você observa que é 2 vezes o seno de x. Se aqui é o seno de x, então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes 0 é 0. Pronto, então construí a tabelinha. Logo, você sabe que esse resultado 2 vezes o seno de x vai ser o valor para quem? Para y. Então, quando x for esses valores que eu coloquei aqui, y vai ser estes resultados que estão aqui. Então, agora eu vou construir o gráfico. Na construção do gráfico, eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. No eixo x são aqueles valores que eu peguei aqui na tabela, que é 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Então, eu coloquei aqui no eixo y, no eixo x, né? 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Para o eixo y, quem foi o maior ou menor valor, ou seja, o resultado? Não foi 2 e menos 2? Eu coloquei aqui, ó, 2 e menos 2. E agora eu vou fazer a ligação dos pontos. Quando x for 0, o resultado para y é quanto? 0. Então, eu vou marcar aqui, ó. Marquei. Quando x for π sobre 2, o resultado é 2. Então, vou colocar lá, ó, π sobre 2. O resultado vai ser 2. Quando x for π, o resultado é 0. Quando x for 3π sobre 2, o resultado é menos 2. E quando x for
2π, o resultado é zero. Pronto. Para fazer a ligação dos pontos. Depois que eu fiz isso, então eu vou observar que é um domínio. A gente já sabe que o domínio é qualquer valor que eu atribuo para x. Se eu poderia atribuir qualquer valor, então o domínio é real. Eu apenas estou escolhendo sempre esses para facilitar o nosso estudo. A imagem aqui é o maior e o menor valor de y. Então a imagem é -2 e 2. E o período é a partir de qual momento? Se a gente continuar atribuindo valores para x, a gente vai observar que a partir de 2π, ele vai fazer esse mesmo movimento que ele fez do 0 a 2π. Então, a partir daqui, ele continua o mesmo movimento. Então, o período é 2π. Vamos resolver mais um exemplo. Esse próximo exemplo diz assim: construa o gráfico da função y é igual ao seno de 2x. Então, o que é que eu vou fazer aqui novamente? Eu vou construir primeiro a tabelinha. Como você sabe, sempre eu começo pelo termo que está depois do seno. Então, quem está com o termo depois do seno é 2x. Então, nesse caso, onde tiver 2x, eu vou colocar os valores em radiano, certo? Então, ó, aqui, ó, 2x, vou colocar os valores em radiano. Sempre eu começo com o termo que está depois do seno. Então, nesse caso agora, ele vai ficar aqui o radiano, 0 radiano. Depois, π sobre 2 radiano. Depois eu tenho π. Depois eu tenho 3π sobre 2. E depois eu tenho 2π. Só que eu preciso encontrar quem é o valor de x, né? Então, eu vou ter que encontrar quem é o valor de x, para depois encontrar o resultado, que vai ser o valor de y. Então, como é que eu vou fazer? Então, nesse caso, eu quero que você preste bastante atenção. Que diz assim, ó. Eu vou pegar 2x e vou igualar ao o que está em radiano. Então, eu vou fazer assim, ó. 2x é igual a zero. Então, x é igual a, que é como se fosse assim, 0 dividido por 2, que vai ser o quê? Zero. Então, o valor de x aqui vai ser igual a zero. Depois, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar 2x é igual a π sobre 2. Então, 2x é igual a π sobre 2. Então, vou fazer, ó, x é igual a π sobre 2. Se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Aí você já sabe, você já aprendeu que na divisão de frações, a gente repete a primeira, que é π sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai inverter a segunda. Aqui embaixo é como se tivesse o número 1, então fica 1 sobre 2. Então, x é igual a π sobre 4. Então, eu vou substituir, ó, vou colocar aqui π sobre 4. Depois, o próximo eu tenho 2x é igual a π. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x é igual a π. X é igual a π. Se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, x é igual a π sobre 2. Então, vou colocar lá, ó, π sobre 2. Depois, o próximo eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2x vai ser igual a quem agora? Vai ser igual a 3π sobre 2. Então, vou colocar, ó, 3π sobre 2. X é igual a 3π sobre 2, dividido por 2. Se ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo. E você já sabe que na divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar x é igual a 3π sobre 4. Então, aqui vai ser 3π sobre 4. E, por último, 2x é igual a 2π. Eu vou colocar, ó, 2x é igual a 2π. X é igual a 2π dividido por 2. Eu posso cortar aqui. X é igual a π. Então, por último, vai ser igual a π. Então, agora os valores para x vai ser 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. E vamos terminar a formação aqui da tabela. Então, agora vamos ver o resultado para o seno de 2x. Então,
Você viu que onde tinha 2x eu coloquei 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aquele que é o seno de 2x. Quem é 2x não é 0? E qual é o seno de 0? É 0. Aqui é o seno de 2x. Nesse caso, 2x vou atribuir π sobre 2. Então, qual é o seno de π sobre 2? Vai ser 1. Então, aqui o seno de π vai ser 0. O seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. E o seno de 2π aqui vai ser 0. Pronto. Depois que eu coloquei os valores para x e os valores, né, que eu descobri para y, eu vou agora construir o gráfico. Então, na minha construção do gráfico, você viu aqui que eu tenho os valores para x. 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Então, eu vou colocar lá, ó, 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. E o maior ou menor valor para y, você viu que foi maior foi 1 e o menor foi menos 1. Então, a gente sabe que quando o x for 0, o y também vai ser 0. Aí eu vou marcar o pontinho aqui, ó. Eu vi lá que quando x for π sobre 4, o resultado vai ser 1. Então, π sobre 4, o resultado vai ser 1. Quando x for π sobre 2, o resultado vai ser 0. Quando x for 3π sobre 4, o resultado vai ser 1. Vai ser menos 1, né? Eu disse 1, não é menos 1. E quando x for π, o resultado vai ser 0. Então, quando x for π, o resultado vai ser 0. Pronto. Agora eu vou ligar os pontos, que essa curvinha é chamada de senoide. Pronto. Então, construí o gráfico. E agora eu vou observar. Quem é o domínio? O domínio é qualquer valor que eu poderia atribuir para x. Então, o domínio vai ser real. A imagem é o menor daqui de y, que foi menos 1. E o maior, que foi 1. E o período, a partir de qual momento ele começa a se repetir? Você observa que ele fez esse movimento. E a partir daqui, se eu continuar, ele vai fazer o mesmo movimento. Então, a partir daqui, ele faz o mesmo movimento. Então, o período aí vai ser π. Então, espero que vocês tenham assistido a aula da Educa PE. Nessa aula, de forma resumida, que tenha esclarecido, para que vocês possam responder algumas questões lá na plataforma.